É, Moisés, vai. Samuel, vai. Olha, eu particularmente acredito na ressocialização, reabilitação do indivíduo. Você percebe nitidamente que esse pseudo-pastor, líder religioso, é uma ex-pessoa que deve ter voltado para o crime, né? Pelo olhar dele, tu vê que ele está perturbado. Posso te atrapalhar? Pode ser. Eu acho que você não deveria nem citar pastor, porque os verdadeiros pastores não merecem ouvir isso, que o sujeito como esse seja chamado de pastor. Esse indivíduo aí, ele é uma pessoa desequilibrada, vê aí tatuagem na cabeça dele, não é negócio de preconceito, senão, só que quando o camarada, vou falar uma coisa aqui para vocês, isso é antropologicamente falando, viu? Não vejo isso como uma ofensa. Toda pessoa que fica muito tempo no mundo, quando ela se converte ao evangelho, a pessoa fica meio descompensada. Se a pessoa cheirava muita cocaína, fumava muita maconha, bebia muita cachaça, fazia muita prostituição, aí aos 50 anos de idade ele tem um encontro com Deus e aí ele tenta, em caráter indenizatório, querer recompor o tempo que ele ficou no mundo, que ele descobre a verdade, e se ele não cuidar do psique, ele fica descompensado, que acredito que seja a situação desse indivíduo. Pode ser bem intencionado e tal, e peca. E ele tem uma confusão mental, porque hoje qualquer pessoa se apresenta como um pseudo pastor, né? O cara nem se estudou teologia, nunca leu a Bíblia, não sabe interpretar, não sabe o que é uma análise semântica, nada. E aí ele fala, nos Salmos, vai quebrar a mandíbula dos teus inimigos, mas Jesus veio para salvar o gentil. Eu, você, todos nós que estamos aqui, esse próprio indivíduo que falou esses 1,5 kg de tolices. E aí Jesus veio com a missão para dizer no Novo Testamento, em Mateus, né? E eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então aquele Deus perverso do Antigo Testamento que matava, né, destruía as cidades, hoje ele é mais ameno, né? Ele perdoa, ele é justiça, mas ele prega o amor. É por essas e outras que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar a humanidade caída e foi crucificado. E ao terceiro dia, quando o véu do templo se rasgou, não temos mais a figura do sumo sacerdote, que eram os indivíduos, né, que na história andavam com uma barba parecendo com desse indivíduo aí, para a gente poder confessar nosso pecado. Aí ele condicionava a gente ter que trasladar um cordeiro ao monte, orar, e aí ele tinha que estar com uma túnica impecável, era armado uma corda nele, e ele uma vez ao ano confessava os nossos pecados. Não. Hoje, onde você estiver, você pode dobrar o seu joelho e pedir perdão a Deus. Então, é uma deturpação muito grande do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Eu posso te dizer com toda exatidão, sem medo de errar. Naquela reunião ali de indivíduos em podcast ou no culto, não sei o que bem retrata, pode estar presente qualquer pessoa, menos Jesus de Nazaré. Moisés, você que sempre tem um discurso muito enfático, muito forte, eu estou curioso para te ouvir. Vai lá. Olha só, eu sou cristão, então eu tenho muito apreço por pastores, né? E eu tenho muita dificuldade de criticar um pastor. Mas nesse caso aqui, eu acho que o pastor está equivocado. Vejamos, a lei e os profetas duraram até João. Então, o pastor cita o Velho Testamento. Lá sim era dente por dente, me deu um burro, vai levar 2, roubou meu ovelha, vai perder a mão. Lá tinha essa dinâmica. Agora que já mudaram. Porque era um tempo passado. Vamos para o Novo Testamento, onde ele cita que Paulo amaldiçoou um feiticeiro e ele fica cego. O feiticeiro era Bar Jesus. Bar quer dizer filho de Jesus. Ele se autotitulava filho de Jesus. Paulo Sérgio era governador, né, naquela província lá, uma alta autoridade, e tinha esse assessor, rapaz. Sempre a gente tem um assessor desse falso profeta, né? Ele tinha esse assessor que andava com ele, e Paulo pregando para as almas, e Paulo Sérgio quase se convertendo. Bar Jesus vinha e ficava dando pitaco contra a pregação de Paulo. Paulo foi se irando e disse, olha, fique cego porque você está atrapalhando o reino e amaldiçoou o falso profeta ali, o feiticeiro. Ali, era dentro do texto, havia um impedimento para a obra de Jesus. Ele estava impedindo que o Espírito Santo trabalhasse na vida de Sérgio Paulo. É uma coisa, era o evangelismo, era salvação de alma. Aqui com Lula é política. Não tem nada a ver com salvação de alma e nem Velho Testamento. Então eu acho que há um equívoco do pastor, né, quando ele fala isso. Flávio Dino já entrou com a Polícia Federal, já pediu a investigação do pastor. Também acho um exagero. Porque o pastor pensa assim, mas pensa de maneira equivocada. Não estou dizendo que isso seja certo, ninguém pode estar pensando de maneira equivocada. Mas também já pediu Polícia Federal, interrogatório, chama para a polícia, tem que dar depoimento. E até o Nicolas, está no podcast, parece que também vai ser
levado para a Polícia Federal. Então, banalizaram a questão de depoimento, banalizaram a questão de abertura de inquérito. Muito bem. Eu evito dar pitaco em temas religiosos, até porque quem me conhece aí já de longa data sabe que eu sou espírita, né? Então eu tenho um entendimento sobre religião. Agora, eu não vou falar nem do Velho Testamento, nem do Novo Testamento. Eu vou falar dos dias atuais, entendeu? Como que você pretende, como é que você espera receber coisa boa pregando ignorância? Eu não duvido que... Eu acho completamente impossível que isso dê certo. Você pregar ignorância e querer receber coisa boa. Para mim, na minha concepção, isso é algo que não existe. Chico. Eu tenho também mais ou menos a sua concepção, Cícero. Bem, eu conheço um pouco, já passei pelo Espiritismo, já passei na Católica, na Evangélica, e eu digo o seguinte: Deus é um só, tá? E esse posicionamento do pastor, eu vou aqui seguir, corroborar aqui com o que o Moisés falou, que o Samuel falou também. Eu acho que não tem muito o que falar, não. Eu acho que ele foi infeliz, tá? E só aqui um item. O Samuel falou que pessoas que tiveram aí no mundo do mal e depois viraram pastor, que dificilmente serão grandes pastores. Eu discordo, que eu conheço pastores que tiveram aí um passado complicado e hoje eles são realmente uma pessoa de Deus, faz o bem, tá? E tem muitos, tá? Não, então, tem milhares, tá? Concordo. Então é só mesmo esse item aqui, Samuel, só para porque fica parecendo que todas aquelas pessoas que hoje... porque Deus é o seguinte, para você... basta você se arrepender, pedir perdão dos seus pecados e, de fato, daí para frente você começar a seguir. Isso é bíblico, isso está dentro do Espiritismo, isso está dentro do Evangelho, está na Igreja Católica. Ou seja, essa é a maneira de você se comunicar com Deus, é você, de fato, se arrepender e buscar, aí daí para frente, ver o próximo com uma pessoa igual a você. Não, mas no início da minha fala, só para complementar aqui o do Chico, eu falei que eu acredito na ressocialização e na reabilitação do indivíduo, entendeu? Eu acho que todo mundo tem chance de errar, de fazer coisa errada, né, pagar o que deve e voltar à sociedade. Ramon? Eu acho que é uma fala abjeta isso. Né? Um sujeito que não... É um sujeito que não é cristão. Essa que é a verdade. Tem muito... assim, fala esses cristãos, não é isso. Né? É um canalha que diz que é cristão. É isso. Porque quem conhece minimamente os textos da cristandade e o exemplo de Cristo não vai enveredar numa conversa fiada daquela. Isso faz parte do momento difícil que a gente vive, onde alguns picaretas manipulam a fé do nosso povo, essa que é a verdade, com finalidades terrenas, as mais abjetas, as mais esdrúxulas possíveis. É o caso do rapaz aí. E você nota que quem está do lado dele é aquele deputado federal de Minas, que gosta de fazer pregação para a juventude também, né, e que se diverte com esse tipo de coisa. Ora, é um absurdo aquilo. Você tem um deputado federal mais votado do Brasil, que falaram aqui, o Nicolas, né, e ele está ali rindo, né, como se fosse a coisa mais normal do mundo, como se fosse correta aquela fala violenta, aquela fala odiosa daquele cidadão. Então é preciso sim que se coloque a Polícia Federal em cima, é preciso que se apure, é preciso que nós como sociedade causemos constrangimento a essa gente violenta que perdeu todos os limites e que acha que é bonito fazer esse tipo de coisa. Essa gente que não tem um pingo de freio moral, que se utiliza do texto religioso da cristandade para manipular as pessoas. Nós, como sociedade, precisamos fazer isso. E as autoridades competentes precisam utilizar tudo que há de instrumento legal para constranger esse tipo de gente e, se for o caso, colocá-los na cadeia. Não é possível que mensagens de ódio, né, que usam supostamente a Bíblia como base, possam proliferar na nossa sociedade. Não é esse tipo de sociedade que nós queremos, nem para nós, nem para os nossos filhos. Aqui é só uma repugnância pela fala desse cidadão, que nem pastor eu acho que deve ser considerado, nem cristão, porque a cristandade, o que o Cristo prega, não é nada do que esse sujeito disse aí.
30 segundos. Bem, o Ramon aqui realmente começou a falar dele, mas terminou com um pouco de ódio. E aí, quando sair, eu quero só fazer uma ponderação. Se a Polícia Federal é para investigar esse pessoal, por que o Pedro Stelli, né, que inclusive viajou com o presidente Lula para a China, e aí dizendo o seguinte, abriu vermelho, vamos invadir fazenda, vamos invadir isso tudo. Esse é intocável, Chico. Isso aí também Esse a é Polícia Federal intocável. deveria ter investigado. Isso aí ninguém falou nada, isso aí está paz e amor, dormindo em berços esplêndido. Ou seja, nós temos que ter o mesmo peso, a mesma medida para todos. Ô, Chico, eu não falei com ódio, não. Eu falei com a indignação dos justos. Porque nós temos o direito de nos indignar. Se nós não nos indignarmos de frente a essa blasfêmia, porque isso é blasfêmia... Perdoai os que não sabem o que falam. Isso que ele fez Perdoai os que não sabem o que né? falam. Ele é pastor, então a gente não sabe o que ele está falando. Blasfêmia é o que ele fez ali. E outra coisa, Chico, você quer que a Polícia Federal do Lula investigue o João Pedro? A Polícia Federal do Bolsonaro passou 4 anos e não tem nada do João Pedro, o Chico. Não Ele tem. falou, não ele tem. disse Chico, numa Chico, viagem o internacional, abril vermelho. Deixa eu falar para você uma coisa. Vamos invadir, e foi invadido algumas fazendas. O Abril Vermelho é um mês de luta dos trabalhadores e trabalhadoras rurais do Brasil, desde o massacre de Carajás, que foi realizado no mês de abril. É um mês de luta que não é desse ano. Todos os anos, desde o Eldorado do Carajás, quando trabalhadores rurais foram assassinados pela polícia do Pará, os trabalhadores rurais do Brasil fazem um abril vermelho, um abril de luta pela reforma agrária e por dignidade. Esse é mais um deles. Eu concordo contigo. contigo. E eu vou dizer uma coisa Nessa para parte você. eu concordo. Você devia cobrar do Bolsonaro... Agora se invadir tivesse agido. fazendas produtivas, como fizeram. Aqui no mesmo Mato Grosso, inclusive, um petista lá pediu... O tema não é esse. Eu sei, mas você... O Chico não tem o que dizer, faz isso. Olha, eu quero mandar um abraço aqui, falando em pastor, né? Eu quero mandar um abraço para 2 evangélicos, né, que são pessoas extraordinárias, que é o Manuel Veríssimo e o Sérgio Augusto, né? E por intermédio deles que eu conheci o pastor Isaac Cadmo, né? De uma inteligência fora do comum e de uma generosidade, né, sem precedentes. Então, assim, a gente tem pastores que são exemplos, né, de pregação, de bondade, de generosidade, que é isso que as pessoas têm que fazer para sonhar, para tentar um mundo melhor. Então, fica aqui o meu registro, né, em relação a isso.